E agora, pessoal, será que a gente está se aproximando de um colapso financeiro, tendo em vista que a gente está chegando em máximas históricas do S&P 500, a gente também vê o Bitcoin batendo o topo histórico, e a gente olha para o Warren Buffett, o que ele tem feito? Ele tem comprado isso aí tudo? Não, na verdade ele tem reduzido a posição dele em renda variável, e a gente olha, pô, o grande investidor está fazendo isso, será que eu devo fazer também? A gente vai entender nesse vídeo aqui, então fica comigo até o final para entender todos os detalhes, que é muito importante que você compreenda o que eu vou te passar nesse vídeo. Então já deixa o dedo like para o YouTube entender que você gosta de conteúdos como esse, e caso não esteja inscrito, aperta no botão aí, verifica se está inscrito no canal para ficar sempre bem informado. Beleza, pessoal? Então o que a gente tem aqui? O Warren Buffett ele tem reduzido sua posição em ativos de renda variável, o caixa dele subiu para 340 bilhões, que é um caixa gigantesco, nunca antes visto ali dentro da Berkshire Hathaway, e a gente percebe que agora esse caixa em renda fixa, em títulos de tesouro americano, representam 56% do portfólio do Warren Buffett, que no passado sempre foi focado em investir somente em ativos de renda variável. E antes de mais nada, cara, é importante que você entenda a dimensão do tamanho desse caixa, porque vai ser importante para que a gente compreenda o racional do que a gente deve fazer com base nisso, tá? Então, por exemplo, 340 bilhões, cara, o que isso representa? Dá uma olhada aqui para as ações que a gente tem no Brasil. Quais são as maiores empresas? Cara, Petrobras. Baita, gigante, petrolífera aí, não só no Brasil, no mundo todo, ela é bastante grande, uma das maiores do mundo, e ela tem um valor de mercado de 85 bilhões, ou seja, com esse caixa, o Warren Buffett consegue comprar a Petrobras inteira. O Itaú tem um tamanho de 55 bilhões, consegue comprar a Petrobras inteira, o Itaú inteiro, cara. Tu tem noção disso, cara? É um banco gigantesco, o maior banco aqui do Brasil, e ele ainda consegue comprar, com o restinho que sobrou, a Disney, que tem um valor de mercado de 183 bilhões de dólares. E ainda sobra dinheiro, cara. Tu tá entendendo a dimensão desse caixa que o Warren Buffett possui dentro da Berkshire Hathaway? Então, o que está mudando, tá? Nesse último período, eles fizeram uma venda da Apple. Então, a Apple subiu demais na carteira do Warren Buffett, chegou a representar 50% do total do portfólio, e ele está reduzindo essa posição, subiu demais e ele está reduzindo, nada mais justo do que isso. Ele reduziu a posição dele de 175 bilhões para 70 bilhões e também reduziu a posição no Bank of America de 34 bilhões para 31 bilhões. E você consegue acompanhar também as movimentações da carteira do Warren Buffett, como que está a carteira dela, tá? Então, por exemplo, você pode ir lá no Stock Circle e aí você vai verificar aqui. Então, aqui na Apple, você percebe que a última transação que eles estão puxando aqui, né? Ele puxou do segundo trimestre de 2024. Já teve mais uma transação, ainda não atualizaram porque é bastante recente, tá? Então, você consegue acompanhar por aqui, não em tempo real, né? Você não vai ver, ele acabou de vender, eu fico sabendo imediato. Não, precisa sair os resultados e tudo mais para poder ser amplamente divulgado, tá? Inclusive, algumas movimentações são tão relevantes para o mercado, que é um grande investidor, né? Que ele consegue autorização da SEC para poder divulgar no momento posterior, porque se ele divulgar muito antes, o mercado acaba ficando maluco, tá? Então, você percebe aqui que a Apple aqui, ela representa 30,6% do portfólio atual dele. É claro que tem uma redução maior agora, vai cair um pouco mais, né? A Bank of America, segunda maior posição que ele possui aqui, né? Então representando 12,1% da carteira. A última que a gente consegue puxar aqui foi 8 de outubro de 2024, a movimentação. E o que a gente pode inferir disso, né? Será que tá vindo um crash, ele tá se preparando para isso e tudo mais? Cara, o Warren Buffett é um baita do macaco velho, né, cara? Ele tá há décadas no mercado e ele sabe muito bem que o mercado é cíclico. Então, no momento atual, nada mais natural, principalmente para o montante que ele tem e o lucro que ele já teve, de realizar algumas posições. Não faz sentido ficar tão alocado em ativos, principalmente a Apple, que é de tecnologia e tudo mais, subiu pra cacete. Não tem por que ele ficar totalmente alocado, sendo que o mercado é cíclico e em determinado momento correções mais fortes irão acontecer. Então ele acaba montando uma estrutura de caixa mais robusta para poder aproveitar essas movimentações. Mas a dúvida agora é a seguinte: você como investidor pequeno, né? Por mais que tu tenha 5 milhões, 10 milhões, tu é um investidor pequenininho, cara. Nem se compara ao Warren Buffett. Porra, o cara é multibilionário em dólar. Não tem a menor comparação, tá?
Ele mesmo fala sobre isso em uma das conferências anuais que ele acaba fazendo na Berkshire Hathaway, né? Então, todo ano tem uma conferência, ele traz alguns insights em relação aos investimentos e tudo mais, fala com os investidores, tira dúvidas e tudo mais. E há uns 7 anos, mais ou menos, ele foi perguntado numa dessas conferências, porque lá atrás ele já estava aumentando mais a posição de caixa. E foi perguntado, pô, o que mudou? Tu mudou o teu racional de investidor? Tá tendo alguma possibilidade de crise iminente e tudo mais? Ele falou, cara, que não, que é totalmente diferente tu administrar um patrimônio gigantesco, bilionário, do que administrar um patrimônio menor. Ele até fala, quando eu tinha uma carteira de 1 milhão, 10 milhões para poder administrar, era muito mais fácil e o retorno que eu conseguia ter era muito maior. Hoje, com capital maior para poder administrar, as possibilidades são muito menores, porque ele acaba chamando as grandes empresas, né, de elefantes, né? Eu só tenho que olhar agora, só consigo investir nas empresas grandes, nas elefantes, né? E antigamente eu conseguia investir nos mosquitos, que ele chama, né, que são as small caps, empresas menores com maior potencial de crescimento. Então ele fala sobre isso porque hoje Warren Buffett tem um patrimônio tão relevante que para investir numa empresa pequena, ele compra a empresa inteira. Então, por exemplo, acabei de mencionar ali em relação à Petrobras. Cara, o caixa que ele tem, ele compra a Petrobras inteira, que é uma empresa gigantesca. Então, se ele compra uma empresa pequenininha, que tem um potencial de crescimento, cara, isso não faz nem cócegas ali no patrimônio dele. Não faz o menor sentido. Ele teria que investir em todas as empresas pequenas, ou seja, não tem um potencial relevante porque dessas empresas todas, várias vão dar errado, outras vão dar certo. Então, selecionar a empresa que pode dar certo não vai trazer um ganho exponencial de fato o patrimônio dele, que ele utilizou essa estratégia ao longo do tempo para poder trazer o patrimônio que ele tem hoje. E hoje, como o patrimônio é muito grande, a estratégia é outra. Então ele até fala, se eu tivesse um patrimônio menor, eu estaria 100% investido. Naquele mesmo momento em que ele foi perguntado se ele estava prevendo uma crise e tudo mais por estar aumentando o caixa, né? Então a história acaba se repetindo sempre, né? As dúvidas do mercado acabam sempre as mesmas e você acaba se deparando com várias manchetes suscitando algum tipo de narrativa para você clicar ali de fato ali, ficar preocupado e ficar maluco. Pô, vou vender todos os meus ativos então agora no momento de renda variável. E aí antes você estava pensando, não, eu vou investir tudo em renda variável porque olha só, tá subindo tanto e renda fixa não rende nada. Então, cara, tem que tomar cuidado, você precisa ter uma estratégia muito clara em relação ao teu perfil de investidor e se manter fiel a essa estratégia. Então, se tu não tem uma estratégia ainda e quer aprender a investir direito para poder montar o teu portfólio, eu recomendo que você se inscreva no processo seletivo da Notorious Experience para que você possa ter acesso a todas as nossas formações de investimento, ter acesso a mim para poder tirar dúvidas, para poder te auxiliar a montar o teu portfólio, também ter acesso a todas as nossas recomendações de investimento no Brasil e no exterior. Então, dessa forma você consegue ter uma orientação mais clara de qual preço você vai comprar, qual preço você vai vender, além de ter acesso também a Notorious Capital para poder ter vários benefícios dentro da corretora com taxas mais elevadas, com também desconto no spread para poder converter o câmbio do real para o dólar e vários outros benefícios, tá? Participe do processo seletivo, aponta o celular aqui para o QR Code ou clica no primeiro link da descrição. Se você for aprovado, alguém vai entrar em contato contigo falando que você foi aprovado no processo seletivo para que você possa entrar na próxima turma que a gente abrir da Notorious Experience. Beleza, pessoal? Outro ponto que você precisa prestar bastante atenção na hora que você vai ver o que os bilionários estão fazendo aí é entender a real intenção por trás, né? Porque por vezes você vê um bilionário comprando uma empresa por aí e na verdade não é uma empresa tão interessante, só que a partir do momento que ele compra aquela empresa, como ele é um bilionário, ele vai ter um acesso muito diferenciado, porque ele vai comprar uma porcentagem relevante daquela empresa e ele vai conseguir ter alguns acessos que você não vai conseguir ter esses acessos, ele vai ter umas informações privilegiadas, digamos assim, né? Então acaba sendo muito mais favorável para ele e geralmente o investidor sardinha ele vai ser justamente quem vai entregar o dinheiro para o bilionário quando ele for fazer uma venda, né? Então toma cuidado com as narrativas. E outro ponto em relação a isso, né? Talvez ele esteja entrando numa empresa que não é tão interessante assim, só que como ele vai ter uma participação relevante no capital da empresa, ele consegue indicar membros para o conselho, para a diretoria, e aí simplesmente consegue colocar familiares, pessoas que ele confia,
e simplesmente essas pessoas vão ter uma boa remuneração. Então, por vezes, é uma forma de conseguir bons empregos para os seus familiares ali, sentando numa cadeira do conselho, que tem algumas reuniões ao longo do trimestre, e essa pessoa vai ter uma remuneração bem interessante. Então, pô, tu pega ali um filho e coloca lá em 2, 3 cadeiras, o cara vai ganhar mais de 100 mil por mês somente por ter aquela posição. Então é uma boa forma de poder empregar os familiares, só que ninguém acaba sabendo disso, né? Ninguém consegue compreender em relação a isso. A pessoa só olha, se comprou é porque é uma baita oportunidade, vou comprar também e deu, né? Então toma cuidado em relação a isso, tá? Se você curtiu aqui dos insights que a gente trouxe nesse vídeo aqui, deixa um dedo like para eu saber que você gostou e também o YouTube te entregar mais vídeos como esse daqui. Se inscreva no canal se não tiver inscrito. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.